Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, mais uma Conexão MTC. Bora lá, então a gente vai falar sobre o mito de Pangu. Se escreve com K, mas se pronuncia com G, algo parecido com Kung Fu, né? Na verdade é um Kung Fu, é um G que fica preso aqui na garganta, assim, essa letra K para nós. Mas beleza, também ainda não sou mestre em mandarim, vamos que vamos, né? Lenda de Pangu, pode ser, ou lenda de Panku, a gente encontra com esses dois nomes nos livros, nos materiais aí que contam um pouquinho sobre essa lenda, sobre esse mito, tá bom? A ideia original desse mito é desvendar o mistério do próprio surgimento do universo, tá? Então eles dão um nome para um gigante, uma espécie de uma entidade divina, digamos, né? Como se fosse Deus para nós aqui no Ocidente. Pangu entra, mas em formato de lenda. Isso não chegou a virar uma espécie de religião ou de doutrina, alguma coisa a ser seguida. Tá? Era simplesmente uma história que contava de uma forma lúdica o ponto de vista deles em relação à formação do próprio universo, o nascimento do universo. Mas bora lá. Eu vou ler alguns trechos para vocês, tá bom? E aí eu vou parando para a gente fazer uma reflexão juntos aqui sobre essas questões. Vamos lá. Mitologia chinesa, lenda de Pangu. Bora lá. Há muitos e muitos anos, antes do princípio do céu e da terra, o universo constituía uma confusa massa enegrecida. Era uma escuridão que se assemelhava a um grande ovo dentro do qual se encontrava em crescimento e dormia a sono solto um gigantesco embrião chamado Pangu. Olha que curioso, né? Então ele está falando de uma história que começa antes da própria manifestação ou do princípio do céu e da terra. Ele está falando aqui algo que estaria representando o Tao. Dentro da visão cósmica chinesa, o Tao é aquilo que não se explica. Então ele está falando que assim, né? Por isso que é uma lenda, por isso que é um mito, porque é impossível de se explicar, mas aí eles criam uma história para tentar entender essa movimentação universal, esse cosmos se manifestando, tá bom? Então é antes de qualquer dualidade, antes de qualquer visão de yin e de yang, porque ele está falando antes do princípio céu e terra, porque céu e terra é aquilo que dá origem a todos os seres, né? Tudo aquilo que acontece no universo, ele só se dá a partir dessa dinâmica, que eles chamam de céu e terra, na verdade é a dinâmica yin yang cósmica. Mas beleza, bora lá. Passados cerca de 18 mil anos, ou seja, o ovinho ali, 18 mil anos, né? Todo mundo aguenta fácil isso dentro de casa, dentro de um ovo apertado. Pangu começou a acordar, ou seja, ele estava num sono profundo, e aí ele desperta dentro desse próprio ovo. Quando finalmente ele abre os olhos, começou a olhar à sua volta e descobriu que era tudo tão escuro, que ele não conseguia distinguir nada. Ele não tinha nenhuma percepção. Ou seja, não existia nada a ser comparado, né? Essa massa escura, ela simplesmente está sinalizando para a gente a unidade. Algo que se associa ao uno mesmo, né? Aquela parte indivisível do todo, tá bom? E assim, esse fato para o Pangu de não conseguir distinguir as coisas deixou ele muito irritado. Ele começou a ficar aflito ali dentro, aquilo foi gerando uma raiva, uma ira dentro dele. Tá? E essa raiva fez com que ele abrisse suas mãos gigantes e desse um golpe muito forte nessa casca, né? Como se fosse um ovo, nessa massa energética, nessa energia que estava condensada ali, né? E ele ali dentro, irritadíssimo, golpeou com muita força. E a hora que ele fez isso, deu um som gigantesco, assim, um pau, um crack, né? Uma bomba mesmo explodindo. Né? E acabou dispersando tudo aquilo que o rodeava. Essa massa, então, ela se pôs em movimento. Olha que curiosa, né? A gente está falando de uma explosão, né? Pangu ficou irritado,
explodiu o negócio, deu um golpe, quebrou tudo e gerou essa explosão. Atualmente a ciência moderna mesmo, ela acredita numa teoria chamada teoria do Big Bang. O Big Bang, né, para nós aqui ocidentais, é a grande explosão, né, ou grande bang, ou seja, a grande explosão, que nada mais é do que essa visão cósmica chinesa. Olha que loucura, né? É uma visão de 4.000 anos atrás, no mínimo, estou jogando por baixo, assim, né? 4.000 anos atrás eles tiveram essa percepção de que existia alguma coisa, alguma energia, alguma força cósmica, seja o que for, de forma condensada, ela estava muito aglutinada em si mesmo, e aí chega um momento que essa energia ela já não consegue mais se manter dentro desse processo de aglutinação, né, de gravidade que a mantinha unida ali num ponto muito pequeno e concentrado. Óbvio que esse ponto pequeno deve ser enorme, mas né, para essa quantidade de energia era realmente muito pequeno esse espaço. E essa energia ela simplesmente sucumbe, ela não consegue sustentar mais esse processo, e aí ela então estoura, ela explode, literalmente. Aqui eles colocam, né, dentro da mitologia um ser dentro dessa massa, mas é só para simbolizar essa grande explosão, tá bom? Mas olha a semelhança que se tem dentro de uma mitologia tão antiga com a ciência moderna, tá bom? Então os olhares eles vão se convergindo, né? A gente consegue ver verdades dentro dessa história, até dentro do ponto de vista científico atual, tá bom? Esse crack, né, esse barulho que se fez, esse estrondo, estalou um colossal e fenômeno estrondo, né, esse crack, fragmentando-se ou dissipando, criando cacos pequenininhos daquela escuridão inicial, daquele breu, que se encontrava estática e condensada. Isso já há centenas de milhares de anos, né, essa condensação estava acontecendo. Na sucessão desse acontecimento, ou seja, logo no segundo instante, assim, logo depois da explosão, os elementos que eram mais leves subiram lentamente às alturas e dispersaram-se gradualmente, acabando por se transformar no azul do céu. O que ele está dizendo aqui? Simbolicamente ele está tentando dizer que tudo aquilo que era mais leve e sutil depois dessa grande explosão ficou suspenso, entrou em suspensão, ascendeu, subiu, tá? Criando o céu, ou o que a gente chama de universo, né? Quando a gente olha para o céu de dia, ele está azul, né? Simbolicamente aqui descrito na mitologia, mas quando a gente olha de noite, ele continua ainda essa massa escura, né? Esse lado sombrio, mas a gente vê as estrelas, a gente vê os pontinhos brilhantes. Então tudo isso que a gente percebe como céu ou como parte superior é essa tal da energia sutil, que ascende, que sobe, tá? Muito semelhante aí, né, que vem depois na teoria do Yin e do Yang, tá bom? Enquanto que os mais pesados e turvos desceram vagarosamente para as profundezas, transformando-se na terra. Então ele completa aqui, né? O que era leve e sutil sobe, o que era denso e pesado turvo desce, formando exatamente aquilo que é chamado de céu e terra, que seria a primeira manifestação do Yin e do Yang dentro desse sistema cósmico, tá? Então aquilo que era uno, a partir do momento da explosão, não é mais unidade, agora é dualidade, que é exatamente a forma ou o formato em que nós, seres humanos, vivemos a nossa vida. A gente vive a vida de forma dual, nós somos seres híbridos do ponto de vista cósmico, porque a gente está aqui, manifesto nesse corpo denso, nesse corpo físico, porém nós não somos ele em essência, dentro dessa visão cósmica, principalmente chinesa, mas a gente pode alcançar isso, por exemplo, no budismo, no próprio espiritismo, né, e religiões que acreditam inclusive no próprio espírito, na alma, né, que vão dizer esse corpo é um corpo terreno,
mas ele é habitado por uma alma, um aspecto sutil de nós mesmos, tá? Então olha que louco, porque a gente tá no corpo físico, mas a gente não é ele, nós somos a alma que habita dentro. Por isso nós somos seres flex, né? Funciona com gasolina e com álcool, mais ou menos. Porque a gente está aqui, manifesto num corpo físico, e ao mesmo tempo nós somos etéricos. Tá? Nós estamos entre esses... a gente está bem na linha divisória. Se você for pegar lá o yin e o yang, né? O extremo yang, o extremo yin, eles representam a densificação do lado yin e a não densificação, né? A expansão, né? A dispersão do lado yang. E a gente está transitando nessa linha central, nessa linha divisória, tá? Porque a gente está nessa condição humana. Se a gente fosse só espírito, a gente estava lá para cima. E se a gente fosse de outro reino, por exemplo, sei lá, terra, pedra, né, coisas mais densas, e sem essa consciência espiritual, ou sem a espiritualidade ali de forma consciente, a gente não estaria manifestando isso, né? Seríamos só o corpo físico, como se fosse um bicho mesmo, né? Que não tem ali a consciência do todo, né? Falar em bicho, depois tem um assunto muito curioso, também queria trazer para vocês, me veio à cabeça hoje, estava até discutindo aqui com a minha esposa sobre. A gente vê, por exemplo, os nossos pets, não é pets mesmo, de casa, assim, desses que a gente cria em casa, cachorro, gato, sofrendo de doenças muito humanas. Já perceberam isso? Aí me veio a pergunta, se tiver algum veterinário, alguém que conheça, né, um pouco mais sobre a vida selvagem, os animais que vivem na selva mesmo, né, que nunca tiveram contato com humanos, se eles têm algum tipo de manifestação dessas doenças, ou se é uma somatização dos animais que entram em contato direto com os seres humanos, porque é muito curioso, né? Sei lá, nunca vi, por exemplo, uma onça pintada morrer de câncer, né? Mas cachorrinho a gente ouve, cachorro, gato, né? Desenvolve umas patologias humanas, assim, meio bizarro o negócio. Tem alguma questão por aí que a gente precisa analisar, né? Tema para outra live. Mas vamos lá. O céu e a terra estavam finalmente separados. Pá, fantástico, né? Formou-se o sistema. Porém, Pangu tinha um receio que o negócio fechasse de novo e ele ficasse preso lá dentro do ovo. E aí, o que ele fez? Ele resolveu segurar o céu com as mãos, ele era bem grandinho. Ele resolveu segurar o céu com as suas mãos, com os braços levantados, ele ergue os dois braços, segura o céu, firma os pés na terra, ou seja, pés na terra, mãos no céu. E aí, com medo de que o negócio fechasse, ele resolveu segurar. Tá? Entretanto, né, dentro desse processo, ele lá, segurando o céu, pé na terra, ele continua crescendo, porque ele acabou de nascer. E aí na mitologia conta que ele crescia, em média, eu já ouvi diferente, tá? Mas nesse material que eu tenho aqui, ele crescia em média 3 metros por dia. Então cada santo dia o Pangu crescia 3 metros e consequentemente ele ia afastando o céu da terra. Tá? Eu já vi alguns materiais falando de 3 quilômetros por dia. Não interessa, o que interessa é o número 3, né? Que para os chineses é muito clássico isso. O número 3 ele representa os 3 tesouros, que seria o céu, a terra e os seres que estão aqui no meio, né? Que seria essa combinação cósmica. Né? Só funciona dessa forma, né? Só pode vir aqui para a terra quem tem esse corpício físico que nós temos, e só funciona dentro desse sistema, céu e terra. Porque se você sai, é tirado desse sistema, né? A não sei que você esteja, sei lá, numa nave espacial, mas se você sai desse sistema puramente falando assim, a gente não sobrevive. Né? Isso não funciona fora desse sistema. Muito louco, né? E uma outra curiosidade, a ideia de Pangu estar segurando o céu com as mãos e a terra com os pés e continuar crescendo, ele simboliza o que a ciência chama hoje de expansão do universo, ou expansão cósmica. Eles acreditam, né, isso é uma teoria válida hoje em dia,
de que o universo está em processo de expansão. Olha que curioso, os chineses perceberam isso e colocaram dentro do próprio mito, né, dessa expansão cósmica, desse afastamento que se dá, óbvio, a partir do momento que a coisa explode, né, ela tem uma dinâmica de expansão, de se afastar do seu centro. E num dado momento, a ciência acredita que o universo ele vai parar de expandir, vai parar essa aceleração de expansão e vai se fechar de novo nele mesmo, né? Como se fosse um ciclo natural de Yin e de Yang master, assim, né? O principal ciclo cósmico seria esse, né? A expansão e a contração do próprio universo, ele nascendo e morrendo no mesmo ponto. Tá? Bem curioso, né? Mas vamos continuar aqui. Então, contudo, o céu e a terra se distanciavam cotidianamente, cerca de 3 metros, ok. Passados mais 18 mil anos, o céu e a terra tinham atingido distâncias colossais, assim, alturas que não dava mais para ser mensurada, vista, né? Tamanha distanciamento que ocorreu. E aí, com tudo isso, Pangu ficou muito cansado, ele gastou muita da sua energia tentando separar o céu da terra e ele morre. Ele morre de fadiga, ele morre de cansaço, né, de tanto esforço que ele fez para manter o céu e a terra. Nesse ponto em que Pangu simplesmente não suporta mais, né, e desaba, ele já tinha ultrapassado os 45 mil quilômetros de altura. Números simbólicos também, tá? O 45 é um número ímpar, a soma dos dois números também é ímpar. Para os chineses, a numeração ímpar ela é muito simbólica, é muito significativa, tá? Porque ela costuma dar movimento para as coisas, né? O número par dá a impressão de que a gente está estabilizado, que está parado. O número ímpar ele sempre gera um certo desequilíbrio dentro do processo, mantendo a roda girando. Tá? Então, a grande maioria dos números que se apresentam, né, 18 mil anos, a soma dá 9, 45 mil quilômetros, a soma dá 9. Então sempre tem alguma questão aí numerológica dentro do ponto de vista chinês, tá bom? Então era isso. Morreu depois de crescer 45 mil quilômetros. E aí o que acontece? Né? Logo depois da morte de Pangu, as coisas como a gente conhece hoje no universo começam a se formar através do seu próprio corpo. Então o último suspiro de Pangu, né, a hora que ele dá aquele suspiro final, ele cria o sopro que vai representar aí a brisa, os ventos aqui do planeta, né, essa movimentação das marés, dos ventos, tá? E aí ele começa a descrever tudo aquilo que aconteceu. Tá? Olha lá, o seu hálito, né, na verdade esse suspiro final transformou-se na brisa, nas nuvens e nos nevoeiros do céu, a sua voz no estrondo dos trovões. O seu olho esquerdo, a câmera deve estar invertida, né, mas o seu olho esquerdo se transformou no sol e o seu olho direito se transformou na lua, mais uma simbólica do yin e do yang, tá bom? O Sol representando o lado Yang, que é o lado esquerdo do nosso corpo, e o Yin representando a Lua, lado direito do nosso corpo. Curiosidades, tá? Bigodes e cabelos na minada das estrelas do firmamento. Então os bigodes e os cabelos, porque estavam aqui em cima, viraram o restante das estrelas. Os 4 membros e o seu tronco em 5 maciças montanhas, né, simbolizando aí montanhas bem altas. 4 se perdendo nas extremidades do leste, oeste, sul e norte, e o planeta situado ao centro do próprio universo, né? Dentro desse ponto de vista, a Terra estava bem no meinho, né? Ela tinha sido o epicentro desse processo de formação cósmica, tá? O sangue se transformou em impetuosos rios que passaram a sulcar a crosta terrestre. Os seus tendões em caminhos que se comunicavam todos os pontos do globo, como se fossem as linhas, os meridianos da Terra, tá bom? São linhas energéticas,
né, vias de marés, isso que eu estava falando, né, desses fluxos também. Os pelos do seu corpo transformaram-se na relva e nas árvores que abundam disseminadas pelo mundo. O seu suor, as chuvas e as garoas, que são os alimentos de todas as plantas. A própria biologia surgindo junto dentro desse processo. Em resumo, tudo que se cria a partir do seu corpo vem inteiramente aos esforços divinos e ao espírito de abnegação do gigante Pangu. Né? Ele dedicou a sua existência, a sua jornada a produzir tudo isso. Tá? Nessa variedade de coisas, exuberante riqueza e íntima beleza do mundo em que nós vivemos. E ainda eles contam que no final desse processo de manifestação, né, das coisas que apresentam-se no mundo a partir da mobilização do corpo de Pangu, né, os músculos se transformaram na terra, os ossos nas pedras preciosas e minerais que estão lá no fundo, tá? Todos eles vão ter alguma simbólica. E aí, por fim, a alma desse gigante, né, essa alma una, ela se subdivide, também ela se fragmenta para todos os seres, animados e não animados. Então, pedras, minerais, né, tudo que a gente conhece dentro do nosso planeta recebeu um fractal, uma parcela, uma fração da alma desse gigante. É mais ou menos a história que a gente ouve de Deus, por exemplo, né? Entendendo de que tudo que ele toca, que ele cria, existe dentro uma fração dele mesmo. Tá? Então a gente pode fazer a correspondência até com as próprias religiões que a gente conhece, né? Que acreditam nessa unidade. Então olha que curioso, tudo se forma a partir de uma unidade, de uma única entidade aí no caso, né, apesar de ser um mito, né, e isso meio que cair por terra depois, tudo que se forma a partir desse momento continua sendo um só com o todo. Porém, existem essas manifestações individuais. Tá? Em algumas linhas de pensamento acredita-se que acontece, né? A parte que é mais sutil, mais yang, que representa a espiritualidade, representa as divindades de um modo geral, elas ficaram curiosas em saber o que tinha no lado das sombras, né? Nesse lado denso do processo. E como elas não poderiam acessar esse outro lado manifesto, eles decidiram criar os humanos de alguma forma. Então Deus criou ou o Pangu, ou a energia, essa massa consciente, talvez esse universo todo tenha resolvido criar os seres humanos para conseguir entender essa dinâmica, porque nós somos esse ser dual, né? Que temos fração divina e ao mesmo tempo temos um corpo denso que estaria associado a esse processo da manifestação física. E a gente consegue transitar nos dois mundos. Olha que louco. Olha, né, assim, eu não estou falando que é uma verdade absoluta, né, mas faz a gente refletir dentro desse processo, né, dentro dessa condição humana. Nós temos aqui, através do nascimento, a manifestação de um corpo físico, porém habitado por uma alma, né? E a hora que esse corpo físico ele morre, né? Ele deixa de funcionar, digamos, a alma ela sobe, como se estivesse levando informações daqui, desse plano, para o plano superior, para que de novo voltemos a ser um só com o todo. É muito louco, né, essas ideias. Já ouvi falar da chuva, já falei aqui, né, da gotinha de chuva, que sobe, condensa e precipita novamente, né? Então ela fica dentro desse processo, ela evapora, ou seja, não tem mais corpo físico, é um corpo etérico, sutil. E aí lá em cima ela condensa, cai, né? E a hora que ela sobe, ela está levando informações daqui, né? do mundo manifesto. E aí a hora que ela desce, ela esquece tudo isso de novo e entra nesse ciclo. A hora que ela supera, né, eleva a sua consciência pro todo indivisível, ela não entra mais dentro dessa dinâmica.
né, de altos e baixos. Foi só um parênteses aqui, né, dentro da mitologia, mas é que para mim, assim, faz bastante sentido hoje, pelo menos, olhar dentro dessa visão mais abrangente do todo, né? Isso que a gente vem desbravando na raça humana atualmente, a gente está deixando de usar a mente racional, né? Estamos nesse ponto de transição entre essa mente que atua aqui racionalmente no mundo manifesto e essa mente que começa a entender questões sutis, questões que não estão conectadas à manifestação do mundo, do universo. Então, associadas a essa projeção do plano sutil, desse plano superior, sei lá, o nome que a gente quiser escolher aí para dizer sobre essa dinâmica, né, do céu e da terra. Olha que curioso, aí a gente vem vindo com essas ferramentas de abstração, inclusive, né? A gente consegue abstrair, porque até então era tudo muito dual, né? Como a gente fala, tudo muito preto no branco, né? Ou branco no preto, dentro do yin e do yang é isso, tudo muito literal. E aí essa literalidade ela está sendo conflitada diretamente, e a gente está vendo que superar essa mente dual é imprescindível para que a gente alcance estados mais elevados de consciência. Eu preciso sair desse mundo da literalidade, assim, né? Desse mundo manifesto, do mundo da dualidade, né? Desse mundo concreto das coisas, ou é ou não é comprovado ou não é. Né? A gente tem que superar essas questões, né? No sentido mais profundo dessa superação, né? Que é muitas vezes nem questionar mais, né? Porque a hora que a gente questiona é sinal de que a gente ainda está com a mente dual. A hora que a gente deixa de questionar, a hora que a gente entende essa dinâmica como um todo, nem questionamento mais a gente tem. Né? Por exemplo, um líder que é um líder espiritual, nem sei se é o nome esse, né? Mas Dalai Lama, ele é famoso, né? No mundo inteiro. Né? O nome dele já correu aí os 4 cantos do mundo. Quando questionado sobre essas questões, ele rebate, né, essas falas ou esses questionamentos de uma forma muito simples, né? Do tipo assim, não tem, se você está questionando é porque você está num ponto que não dá mais para a gente conversar, né? Porque o ponto que eu estou já não tem mais questionamento, você só sente a presença, essa unidade, você sente o todo indivisível e você não precisa explicar, você não precisa argumentar, você não precisa mostrar para as outras pessoas, você simplesmente já não tem mais aquela necessidade de provar para todo mundo que você não precisa provar nada para ninguém, citando o Renato Russo aqui mais uma vez. Né? Mas é isso, a gente tem muito essa necessidade, né, de querer provar para as pessoas ou para os outros, assim, até para os nossos queridos, né? Falando, não, acorda, né? Olha, você não está percebendo. Né? A gente entra nessa dinâmica, mas a hora que a gente entra nessa dinâmica, a gente está só alimentando a dualidade, da mesma forma. É muito curioso isso. Né? A gente só vai superar essa dualidade a hora que a gente abrir mão do conflito. Né? Ou de achar que é um conflito. Né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Tá funcionando do jeito que está. Tem um mestre hindu também, eu chamo de mestre, né? Um nome carinhoso, mas ele nem se intitula mais como isso, ou uma que ele já foi, né? Já passou para outro plano. E outra, numa das palestras ele fala assim, que a hora que ele percebeu, né? Que a hora que cai a ficha e ele percebe que ele estava dentro dessa dinâmica dual, mesmo escolhendo o lado tido como bom, ele parou. Ele parou de tentar justificar, parou de tentar explicar, parou de tentar fazer tudo, parou de dar nome para ele mesmo. Ele falou, inclusive eu deixei de ser hindu nesse momento, porque agora eu só sou. Simplesmente eu sou. Eu sou conectado com esse todo. Então esse todo ele não tem nome, ele não tem sexo, ele não tem nacionalidade, não tem religião, não tem superstição, não tem nada.
né? Não tem desejo, não tem apego, não tem esse joguinho que a gente joga, né, aqui na raça humana. Ele falou, eu deixei de ser hindu e só sou aquele que anda. Né? Ele também não nega a condição humana, assim, tipo, estamos aqui, beleza, mas também não preciso provar nada para ninguém mesmo, tá tudo certo, assim. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa aqui, mas você vê como o assunto vai puxando, né? Eu sempre gosto de trazer para esse lado, óbvio, mais filosófico, porque é muito minha praia, eu gosto muito disso, eu gosto de refletir, eu gosto de repensar sobre isso, de ver novos pontos de vista. Inclusive dentro da própria medicina chinesa que eu escolhi como missão, como trabalho, né, como o que eu faço aqui é isso, é medicina chinesa. Eu atendo pessoas, eu dou aula, eu ensino as pessoas. Então, vocês entendem o tamanho do conflito que eu me encontro, por exemplo, hoje, né, de entender que assim, o que eu estou tentando fazer aqui é uma loucura minha mesmo, né, tentando mostrar para vocês o meu ponto de vista, de alguma forma, né, tentando convencê-los de algo que eu enxerguei dentro do meu prisma, que na verdade não se explica, só se experimenta, só se vive. É muito louco isso, né? Muito show de bola. Mas é isso mesmo, assim. Aí a finalização é isso. Ele fala assim que como nós, seres humanos, fomos criados a partir desse gigante uno, né, dessa unidade, e temos essa centelha divina, essa fagulha divina, nós temos a capacidade de transformar esse mundo, porque nós também somos deuses. Então, ele cita aqui, a gente pode mudar o curso dos rios, a gente pode interferir na temperatura do planeta, a gente pode fazer tantas coisas com o planeta que a gente vive, dentro desse mesmo ponto de vista do próprio Criador. Né? Como nós somos parte desse Criador, a gente pode interferir no funcionamento e no direcionamento, na canalização das coisas que já existem aqui no planeta. E a gente tem colhido um pouco dessas sementes que nós plantamos, né? Porque as mudanças que nós fizemos no nosso planeta, a gente viu que não faz tão bem para ele e também não tão bem para nós, tá? Então, apesar da gente ter esse poder imenso, né, porque somos também esse todo indivisível, esse poder ele pode ser usado para os dois lados da moeda, assim, né? A gente pode tanto agredir o planeta como fazer ele se curar, né, ou permitir a própria cura, que já é algo pertinente, automático desse sistema como um todo, né? Então essa virada, essa guinada que a gente está chegando próximo, e esse chegando próximo pode durar 1000 anos, dentro, né, da evolução cósmica, 1000 anos é muito pouco, né, perto de uma transição dessa magnitude, desse tamanho, tá? Mas a gente startou esse processo de evolução da consciência, onde a gente para de usar os pensamentos racionais e foca então nos pensamentos que estão associados à espiritualidade, né, que tem a ver aí com a compaixão, com o amor incondicional, né, o amor de Cristo, como a gente fala, né, a compaixão do Buda. Esses seres que a gente ouve, né, histórias como Jesus e Buda, são seres que alcançaram estados elevadíssimos em épocas remotas, né, onde a grande maioria das pessoas não tinha nem acesso a esse tipo de informação, porque elas estavam ainda no mundo muito dual e muito racional, né, da parte do funcionamento. E isso vem numa inércia gigantesca, óbvio, só que atualmente as pessoas elas vêm nesse despertar cada vez mais. Né? A gente vem se preparando cada vez mais, vão nascendo seres que permitem esses diálogos com mais frequência. Né? Brinquei na última sexta-feira que dei aula aqui, né, em Socorro na turma de massoterapia, de terapias orientais de um modo geral, né, uma MTC ligado à massagem. Eu falei, se a gente tivesse tendo essa conversa que a gente está tendo hoje aqui, né,
nessa sala de aula, há uns 300 anos atrás, com certeza nós estaríamos mortos, enforcados, queimados na fogueira, porque era proibido falar dessas questões, assim como aconteceu com esses seres que se diferenciavam diante de outras pessoas, a não ser que você estava num núcleo muito espiritualizado, né, como Índia, Tibete, né, alguns cantos ali da China, porque depois na China também veio ali uma espécie de um comunismo, né, que começou a perseguir essas pessoas que detinham esses conhecimentos. Olha a loucura, né? E aí o mundo racional ele foi cada vez sedimentando mais, se tornando no que a gente vê hoje, né? Nesse mundo materialista, consumista, porque isso tem a ver com o mundo da razão, com o mundo da matéria. Quanto mais eu tenho, melhor, mais bem sucedido eu sou, né? E aí do ponto de vista espiritual é o contrário, né? Quanto menos eu tenho, melhor. Então vai contra totalmente esse... É um desgoverno diante de toda essa situação que nós mesmos criamos, né? Desses governos de monarquias e depois governos. Tá? Então a gente vem nesse processo de desconstrução fortíssimo, justamente para sair da mente, sair dessa cabeça pensante e começar a acessar o espírito, aquilo que está associado ao coração, né, em várias linhas de pensamento. Tá? Olha como um mito ele pode levar a gente para diversos lugares, se analisado de uma forma mais consciente, com uma mente mais aberta, digamos. Até as músicas, né? Eu costumo brincar muito com essa ideia das músicas. Os artistas, de um modo geral, principalmente músicos, poetas, escritores, são pessoas que têm acesso, um acesso um pouco mais facilitado a essas informações do campo sutil. Né? Então, quando eu cito aqui Renato Russo, Renato Teixeira e vários outros artistas, Djavan, né? Ele tem já ouviram aquela música Oceano? Óbvio, né? Uma das mais famosas deles, mas ouve de novo, ouve essa música novamente, mas com essa mente consciente. E percebe que ele não está falando ali de um namorico, de um homem e de uma mulher, ou de um casal, seja lá qual for a orientação sexual desse casal. Ele está falando do universo. Ele está falando desse todo indivisível, desse oceano que é o universo que a gente vive. Escuta essa música novamente com esse olhar, né, com esse ponto de vista diferente. É fantástico. Essa ficha me caiu recentemente, assim, né? Eu tô treinando umas musiquinhas do Djavan no violão, que é difícil pra caramba, né? Mas vamos lá, né? O cara faz uma exposição assim, eu aprendi a tocar na internet, mas vamos que vamos. E aí essa Oceano eu consegui tocar. E aí eu comecei a repetir, aí chegou uma hora que eu falei, ele não tá falando, assim, óbvio, né? Pode ser que ele esteja, depende do ponto de vista, mas dá pra ver ele falando do universo como um todo, dessa manifestação, dessa unidade, desse amor incondicional, dessa compaixão, né? Desse amor de Cristo que a gente fala, né? Daquele amor assim, que vem de dentro e fala, perdoa, né, Pai, eles não sabem o que estão fazendo, né? Nesse naipe, assim, beleza? Gente, tem um trechinho de um livro que eu vou ler aqui para vocês também para completar essa ideia da live de hoje. É um livro do Eckhart Tolle, não sei se vocês já ouviram falar, ele escreveu O Poder do Agora, que conta um pouquinho sobre essa atualização mesmo, desse processo de atualização da condição humana, né, de como nós humanos estamos enxergando o mundo como um todo. É um trechinho bem pequeno, tá? Menor que o mito de Pangu. Bora lá. Ó, o que está surgindo agora não é um sistema inédito de crenças, nem é uma religião diferente, não é uma ideologia espiritual, nem uma mitologia. Olha que louco, né? Então, você vê, ele coloca aqui em quatro questões, né? O mito, a mitologia, as lendas, ideologia espiritual, que é algo mais moderno e recente também, religião, algo que a gente ouve bastante, ou algum tipo de crença. A própria ciência que a gente vive hoje, ela vive com base em crenças, né? Eu acredito que, né? Tudo que fala eu acredito que está baseado em crenças, tá bom? Estamos chegando ao fim
não só das mitologias, como também das ideologias e dos sistemas de crença. A mudança é mais profunda do que o conteúdo da nossa mente e dos nossos pensamentos. É isso que eu estava falando, né? Ele está transcendendo a questão do pensar humano. Né? A gente já não está mais pensando de forma racional. A gente vai ter que extrapolar esse limite. Fugiu. Pensamentos. Na verdade, na essência da nova consciência está a transcendência do pensamento, a recém-descoberta capacidade de nos elevarmos ao pensamento, ou seja, né, de galgar um andar acima, de compreendermos uma dimensão dentro de nós que é infinitamente mais vasta do que ele é, né, do que ele o pensamento, tá? Olha que interessante o ponto de vista dele, né? Ele fala muito sobre o poder do agora, sobre o poder do presente, né? E na China já se fala isso há muitos anos também, porém se perdeu dentro daquela dinâmica que eu falei, né? Os filósofos, pensadores foram queimados e mortos, né? Porque pensavam diferente, e aquilo que se fez valer foi a lei dos homens, literalmente, dos homens, né? Eu estou sendo sexista mesmo, assim, porque foram os homens que criaram essas leis ridículas que a gente vive até hoje. Esse mundo machista, esse mundo patriarcado que está enraizado de uma tal forma na gente que fica até difícil de superá-lo, né? Mas estamos no processo de. Então ele fala do viver o presente de forma plena, né? E a hora que a gente está vivendo o presente, nós estamos conectados com esse todo indivisível. Porque enquanto eu estiver dentro daquela linha que eu falei, né, de passado e de futuro, já falei várias vezes aqui, contando o tempo, né, dentro da própria cronologia que nós mesmos criamos enquanto espécie humana, a gente vai estar rendido aos pensamentos da razão, aos pensamentos racionais. A gente só vai superá-lo, né, elevar a nossa consciência quando a gente abrir mão desse processo temporal que nós vivemos, de passado e de futuro. Não existe. O que existe é a eternidade. A eternidade não se conta tempo, né? Não tem essa mensuração, né? A gente mensura as coisas porque a gente tem essa necessidade de alcançar de alguma forma, porque a nossa mente ela é, digamos, grosseira, né? Então ela precisa desse apoio ainda para alcançar o pensamento, mas estamos chegando nesse processo onde o pensamento ele vai ser superado, então eu não preciso mais ficar fazendo continhas, né? Nem de salário no final do mês, né? Estamos entrando nesse processo, galera, né? O mundo como a gente conhece hoje, ele vai ser transformado dentro de alguns anos, né? Não sabemos quanto, mas espero que a gente ainda pegue esse start desse processo, porque me parece muito gostoso essa nova forma de viver a vida. Então, a gente não vai mais contar dinheiro, a gente não vai mais contar tempo, né? A gente vai ter essa plenitude, a gente vai ter essa consciência supra e vai utilizar essas experiências humanas de uma forma totalmente diferente, né? O poder de cura que a gente tem, e ele já está instalado no nosso corpo, só acontece quando a gente está no presente. E a doença, como a gente conhece, ela só se apresenta quando a gente está preso ao passado ou ao futuro. Olha que loucura, né? Então a gente está começando a acessar essa nova forma de viver a vida, nova forma de conduzir a própria saúde, né, do nosso corpo físico, desse corpo que a gente apresenta, e a partir dele poder acessar os outros 90%, porque a própria ciência concorda, a gente não usa nem 10% do nosso cérebro. Né? Ou seja, né, não quer dizer que está tudo aqui na cabeça, mas quer dizer que tem essas outras esferas sutis que a gente não enxerga e que a ciência vai ter que abrir os olhos para isso. Daí vem então a própria ciência quântica para começar a mostrar essas dinâmicas e falar, né, mostrar para as pessoas que sim, existem mundos invisíveis que funcionam em concomitância com esse mundo manifesto. Ele não é dissociado, ele está acontecendo grudadinho, tudo junto. Né? E a hora que a gente percebe
esse processo, essa dinâmica, vai dando, né, essa que delícia, né, que momento gostoso que a gente está vivendo da humanidade. É único, óbvio, todos são, porque só existe o agora, né? É isso que o autor aqui defende, né? E vocês viram como eu me empolgo com o assunto, né? É gostoso demais. Me perdoem as babas, os guspes aqui, mas eu me sinto vivo quando eu falo disso, porque é momento presente. Acho que por isso que a live ela mexe tanto também com as pessoas, né? Porque é isso, eu estou vivendo um presente, mesmo que remoto, mesmo que distante da pessoa, em si eu estou conectado com ela momentaneamente, né? Eu estou no mesmo presente que aquela pessoa, né? Então acho que é esse o olhar, tá bom? Gente, ficamos por aqui hoje. Espero que tenham gostado e aproveitado um pouco esse tema, né? A própria mitologia aí. São partes da medicina chinesa que brilham meus olhos. Assim, eu adoro olhar para esse antigo e ver como a coisa já estava ali na cara, mas só que, óbvio, por conta de momentos históricos e coisas acontecendo, isso vai se perdendo ao longo do tempo e a gente está nesse movimento do resgate mesmo. A gente está nesse movimento de volta, né, às próprias origens aí, tá bom? Eu que agradeço a presença de todos, uma ótima semana para todos nós, tá bom? O vídeo logo tá lá no YouTube também. Beijão, até!